Queria falar sobre a pena de advertência, né? Que come, onde vive, né? do que respira. Por quê? Porque é uma novidade na prática, mas muito antiga, porque vem lá desde o início do Código de Trânsito. Só que nunca era aplicada pela questão do tal do poderá, a autoridade de trânsito poderá converter em pena de advertência. Mas o que é a pena de advertência? É justamente aquela situação daquelas pessoas que não tiveram infrações nos últimos 12 meses e que cometeram uma multa média ou leve. E aí, nessa situação, a partir de 2021, ali de abril de 2021, a autoridade de trânsito ela é obrigada, né, a fazer essa conversão e, portanto, isentar aquele cidadão de pagar a infração e de pontuar os pontos respectivos daquela multa que, em tese, seria aplicada, mas não é. Qual é o problema, né, nisso tudo aqui? Primeiro, sabemos que no Rio Grande do Sul isso já está sendo aplicado sem que a pessoa precise pedir, o que é um grande avanço. Tem vários estados da federação que não fazem isso de forma automática. Mas por que isso precisa de um certo alerta? Eu até já falei sobre pena de advertência em outras oportunidades aqui no programa. Porque, por exemplo, vamos imaginar que a Roxane estacionou num local supostamente proibido e recebeu uma infração, recebeu uma autuação por estar nesse local. Só que ela tem como fazer a comprovação de que ela não estava, que aquela multa era injusta. O simples fato da autoridade de trânsito fazer essa conversão em pena de advertência não impede a Roxane, que apesar de não ter que pagar multa e não ter que ter os pontos vinculados à sua carteira, não impede a Roxane de recorrer da pena de advertência. E por que é importante recorrer da pena de advertência quando você não cometeu aquela infração média ou leve? Porque isso pode ter implicações lá no seu IPVA. Ou seja, lembrem que aquelas pessoas que foram multadas nos últimos 12 meses perdem o desconto do bom motorista, pois a pena de advertência perde o desconto do bom motorista. Trabalha no bolso. Trabalha no bolso. Então tem que ficar atento. Por exemplo, recebeu uma infração leve ou média, nunca tinha tomado multa antes. Obviamente, né, ali vem só a primeira notificação dizendo que você cometeu a infração. A segunda vai vir uma informação só dizendo que foi convertida em pena de advertência. Saiba que você pode apresentar recurso dessa penalidade e que a finalidade desse recurso vai ser justamente tentar buscar esse desconto do bom motorista que foi perdido por conta de uma infração tão boba. Fica aqui o pedido aos nossos deputados aqui do Rio Grande do Sul que alterem a legislação do desconto aí, da lei do IPVA, do desconto do IPVA para o bom motorista. Porque no momento em que fizerem essa ressalva em relação à pena de advertência, a gente não vai precisar mais recorrer de uma situação que é justamente o quê? Uma benesse que é dado pelo Código de Trânsito para aqueles que cometeram, né, tiveram um pequeno deslize nos últimos 12 meses.